Shalom, irmãos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahuwah é o teu poderoso, e Yahuwah é apenas um. Ama o teu Elohim Yahuwah com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu ser. E ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Bashem Yahushua HaMashiach. Amém. Mais tarde, surgiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Mestre, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhe exortou: Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa estiver levantando e fechando a porta, e vós, do lado de fora, começais a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: Comíamos e bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, e pregamos em vossas ruas, em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis na prática da iniquidade. Ou seja, traduzindo, sem a instrução, sem a lei, tá? Lembre-se, novamente, né? Temos que lembrar que aqui Lucas está relatando um período, né, da época de quando Jesus estava sobre a face da terra, né? Assim como então nós conhecemos a história. E nessa época não existia Novo Testamento. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento estava ocorrendo, estava sendo praticado ali no presente, ok? Então, quando Jesus diz que eles, afaste-se dele, vós todos que viveis na prática da iniquidade, tá? Iniquidade, ou seja, algumas Bíblias é traduzido como a maldade, vocês que vivem praticando o mal, tá? No grego vai estar iniquidade, e no hebraico é falta de Torá, não praticar a instrução de Deus, ou seja, não praticar aquilo que Deus mandou, ou seja, os mandamentos, tá? Ele diz: retirai-vos vós para longe de mim, vós que todos que vivem na prática da falta de Torá, né? Olha que interessante. A pergunta foi se muitos, Senhor, haverão de ser pouco os salvos? Eu sempre tenho comentado aqui no grupo que de geração em geração, poucos são aqueles que verdadeiramente buscam servir ao Eterno como o Eterno instituiu que era para o povo dele, ou servi-lo, né? Ou você tem que entender que o ou aqui é aquelas pessoas que obedecem ao que está descrito por Moisés, ao que o Eterno entregou a Moisés, e Moisés escreveu e deixou como herança perpétua a os descendentes de Israel, ou seja, o povo do Eterno que ele separou, ok? Quando a pessoa diz assim, a lei do Velho Testamento, do Deus de Israel do Velho Testamento, não é para mim, né? Há uma nova lei, Jesus mudou, né? Então você está dizendo que não faz parte do povo do Eterno, porque ele disse que deu essa lei perpetuamente em todas as gerações.
todas as gerações. Até a última que vai existir também é para ela. Ok? E ele diz também que a lei dele dura para todo sempre. Então não vai ter um período que vai vir. Jesus veio, modificou essa lei e aí ela mudou. Não, é para todo o sempre. O próprio Yeshua diz, nenhum ponto será retirado das Escrituras, né? Olha que interessante, ok? As minhas palavras ficarão, né? Ou seja, é muito simples de entender. A questão é, quantos vão ser salvos? Em outra passagem, Yeshua diz, olha, lutem e pelejem para entrar pela porta estreita, porque a porta larga, muitos estão entrando por ela. Muitos entram pela porta larga, que não é a que salva. Mas Yeshua instrui a gente a entrar o quê? Pela porta estreita. E o que é essa porta estreita? Né? É ali obediência aos mandamentos de Deus. Porque se você olhar, dentro dos mandamentos de Deus, tem lá o mandamento do Shabat, o descanso do Eterno, que é conhecido como a porta, tá? E cada porta é um Shabat, ou uma lua nova, ou uma festa do Eterno, ok? Então, Yeshua diz, entre por esta porta, né? Porque muitos estão procurando entrar por outras portas. Tem uns que querem entrar pelo sábado, tem uns que querem entrar pelo domingo. Por que eu estou falando de dia de descanso? Porque um dos mandamentos, que é a porta estreita, é a guarda do Shabat, né? Então, tem algumas pessoas vão, por exemplo, mudar essa porta, tá? Vamos mostrar outra visão dessa porta estreita, tá? Então, o Eterno diz, coma boi, cordeiro, ou seja, ele vai lá dizer quais são os animais, ou seja, as portas que você pode entrar, né? Mas a pessoa vai que entrar pela porta do camarão, a porta do porco. Então, entenda que porta estreita que Yeshua está dizendo é a obediência ao Deus do jeito que Deus determinou através do servo dele, Moisés. Essa porta estreita, pouquíssimos são aqueles que querem entrar por ela. Até na época de Israel constituída, na época de Davi, na época de outros servos do Eterno, eles também não obedeciam do jeito que o Eterno mandava. Então, de geração em geração, pouquíssimos foram aqueles que quiseram entrar por essa porta estreita. Então, como disse Jesus aqui, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa estiver levantando e fechando a porta, ou seja, quando encerrar, tá? E vós, do lado de fora, começais a bater, exclamando, Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá, não vos conheço, nem sei de onde sois. E vós insistireis, comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavam em vossas ruas, né? Em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmou, não vos conheço, vocês que não querem obedecer ou entrar pela porta estreita, né? Vocês que não querem ter um sinal do Eterno. A mesma porta que é o Shabat, o Eterno diz, o Shabat será um sinal entre mim e o meu povo, tá? O problema é que dependendo do Deus que você vai adorar, né? O Shabat, que simplesmente é a palavra descanso, tá? O descanso desse Deus vai ser um dia diferente do Deus de Israel, tá? O descanso do Deus Saturno é o sábado, o descanso do Deus Sol é o domingo, né? O descanso da deusa Lua é a segunda, e assim vai, tá? Então, o descanso do Eterno de Israel é uma forma específica de saber qual é o dia, né? Por isso que o Eterno diz assim, eu juro, na minha ira, eles nunca encontrarão meu descanso. Porque é o seguinte, se alguém que guarda o dia do Deus de Israel disser, é a quarta, aí todo mundo vai saber que é a quarta-feira. Então eu vou buscar o Deus de Israel e vou guardar a quarta. Ia ser muito fácil assim.
Só que o dia do Deus de Israel, ele modifica a cada mês. Assim como a coluna de fogo, ela levantava, ela se movia, e Israel levantava acampamento e seguia a coluna de fogo. Quando ela pairava, o povo de Israel montava acampamento, é o Shabat do Deus de Israel, né? Aqui, enquanto a ira do Eterno não passar sobre a vida da pessoa, ela nunca vai encontrar o descanso do Eterno. Por quê? Porque ele modifica a cada mês. A cada mês, a lua nova muda e o dia do descanso do Eterno muda junto com a coluna de fogo. Hoje é o nosso Rosh Hodesh, ok? Então, nós estamos no meio das nações. Todos os meses, a coluna de fogo se levanta e muda de posição. E aí, aqueles que estão sendo sinceros, buscando obedecer os mandamentos de Deus, conseguem saber qual é o dia que o Eterno determinou, tá? E com certeza, né, não é o sábado semanal fixo e não é o domingo semanal fixo, tá? Pode até cair, porventura, um dia ou outro, 2 vezes durante o ano, né, no sábado ou no domingo, mas não é todos os meses, tá? Então, é essa a questão. Até o relógio, né, ele pelo menos acerta a hora 2 vezes por dia, ok? Se ele tiver sem pilha. Continuando, eu vou ler do versículo 27. No entanto, ele nos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis na prática da iniquidade ou do pecado. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas do reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluído, né? Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa do reino do Eterno. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser os últimos, né? Então, olha que interessante, né? Então, você vê aqui, né, os últimos aqui, muitas vezes, em algumas situações, você vê Yeshua ali dando a ideia de que vai ficar fora do reino, né? Os últimos, né? Aquele que guardar e ensinar a guardar o menor dos mandamentos será o maior no reino do céu. Porém, aquele que não guardar e não ensinar a guardar será o último no reino do céu. Então você vê que aquele que fica para trás, sendo o último, aquele que não se esforçou o suficiente, né, provavelmente, pelas palavras de Yeshua, dá a entender sim que ficarão fora do reino. Ele merecia, ele poderia estar, não é merecia, ele poderia estar, mas a falta de esforço dele fez com que ele não, né, ali conquistasse o local dele, a mesa no reino de Deus, ok? Então veja que o próprio Yeshua responde aos discípulos que serão poucos que serão salvos, mas é por causa da dedicação de cada um. Não é falta de lugar no reino de Deus, não. É falta de objetividade das pessoas em buscar, em conquistar o reino de Deus. E o próprio Yeshua diz, primeiro busca a justiça. Justiça é o resultado de um tribunal, um juiz, um advogado, um promotor, um réu, e juntando tudo isso, uma lei, a lei que rege todo esse processo. É justiça. Primeiro busca a justiça do reino de Deus, ou seja, guarda os mandamentos, né? E aí o juiz vai sentenciar, o advogado vai defender, o promotor vai acusar, e o réu ali vai ser julgado inocente, recebendo uma pedra branca, ou o culpado recebendo uma pedra negra, ok? Então, busca primeiro a justiça, obedecendo os mandamentos de Deus, e tudo mais te será acrescentado, inclusive o local, a mesa, lá onde vai ceiar todos, né, os patriarcas e todos aqueles de outras gerações que também escolheram servir ao Eterno como ele instituiu, né? Então, são os poucos de geração em geração que vão estar todos juntos reunidos numa mesa, que vai ser uma quantidade
imensa de pessoas. Poderia ser muito maior, né? Ou seja, todos lá tinham uma vaga reservada à mesa, mas eles abriram mão para servir ao reino das trevas e aos seus prazeres particulares nesse mundo, ter prazer nesse mundo, e perderam tudo o que o mundo vindouro pode trazer para eles. Ok? Eu estou em Lucas, capítulo 13, agora, versículo 31. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram: parte agora mesmo, vai-te daqui, pois Herodes intenta te matar, né? Então você vê alguns fariseus aqui, que eles não eram todos os fariseus, toda a liderança lá, nem todos ali que tinham o poder de julgar ali, eles eram contra o Mashiach e Yeshua, né? Você vê que alguns fariseus estavam avisando o perigo, eles sabiam de alguma informação privilegiada, por ser ali do Sinédrio, e corriam e avisavam Yeshua: sai daqui, porque Herodes está tentando te matar, né? Ou sim, assim como fez com João Batista. E Jesus respondeu-lhes. Ele, entretanto, lhe ordenou: ide anunciar esta raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Ao final, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Olha que interessante, aqui são a dica para os 3 dias aí da morte do Mashiach, a crucificação, né? Ele mesmo diz, né? 3 dias e 3 noites. Mas aqui, ó, olha o que ele diz: hoje, amanhã, depois de amanhã estarei pronto. E aí seria o terceiro dia, né? Ou seja, alguns dias antes de começar lá o julgamento, né? Lá no Sinédrio, depois por Herodes, Roma, que representa o Tribunal do Eterno, e depois o Tribunal dos Homens. Ele vai ser encontrado que não tem culpa em nenhum dos dois tribunais, mas mesmo assim eles vão preferir matar ele por capricho pessoal, tá? A busca do poder, né? A soberba, né? E não querer admitir os seus erros, preferem, mesmo ele sendo inocente, tanto na lei de Deus quanto na lei dos homens, eles ainda escolhem, né, sacrificar a vida dele ali, ok? 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitais, né? Esse asas aqui, a palavra, né, é a mesma para talit, né, que é onde tem o sit, ok? Então, debaixo ali do talit de Yeshua, com os 4 mandamentos, né, fazendo como se fosse uma casa com as 4 colunas e os alicerces ali, né, as colunas da casa, desculpa, melhor dizendo, é os mandamentos de Deus. Eu quero juntar vocês debaixo do meu talit, né, que a base desse talit são os 4 cordões azul nos 4 cantos da veste, né, que o manto é uma veste, ele teria que ter os 4 cordões azul. Você vê aí o judaísmo messiânico, muitos usando o talit com o sit branco, né, assim como o judaísmo, né, ou seja, desobedecendo uma lei direta do Eterno, que é para usar o sit azul. Mas Yeshua, a gente sabe, ele usava, né, o sit azul, já os judeus usam branco, né? Então ele queria juntar todos debaixo do talit com os 4 sit azul, ali representando a coluna da casa de Deus, que é a base, é os mandamentos, né? Como eu queria juntar vocês debaixo da minha proteção, ou seja, dos mandamentos do meu Deus. Mas, né, aqui, eis que a vossa casa vos ficará desabitada, ou seja, a casa de vocês. Por quê? Porque a casa de Yeshua, a base é os mandamentos, né? Só que a casa dos outros, a base não é a obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, então ela ficará desabitada. E com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhas a proclamar: bendito o que vem em nome de Yahweh, ou o Eterno de Israel. Capítulo 14. Contudo, né, certo Shabat
Chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido ou não curar no sábado? E eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. Em seguida lhe questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair no poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Diante disso, eles ficaram sem palavras para responder. Observando como os convidados escolhiam os lugares no maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Olha que interessante. Ele pega e fala o seguinte: é lícito curar no sábado? Qual é a resposta? Para quem não pratica a Torá, para quem não lê a palavra de Deus, para quem não busca entender cada mandamento do que Deus está querendo para a nossa vida, não vai conseguir compreender, tá? Mas para quem guarda a Torá, quem lê a Torá, quem lê a instrução de Deus, os mandamentos, e pratica, ia responder essa faça aí, Yeshua, né? Por quê? Quais são as duas coisas que o Deus de Israel perde? O Deus de Israel, não estou falando dos homens, tá? Se for pelos homens, os judeus dizem que se você cuspir no chão e mexer na terra, você quebrou o Shabat porque fez o trabalho do oleiro, né? Se você fizer isso, andar 500 passos, você andou muito, quebrou o Shabat. Então, isso é lei de homens. Eu quero o que está na Bíblia. O que é que está na Bíblia? O Eterno só exige duas coisas no Shabat: que você descanse das suas obras, porque você tem 6 dias para praticá-las. No sétimo é do Eterno, né? Então, você poderia sim ali trabalhar, mas que fosse para o reino de Deus, para o Eterno. Senão, você descansa, simplesmente descansa, acabou. E não acender fogo, são duas coisas: descanse das suas obras, porque você tem 6 dias, o sétimo é do Eterno, ok? E não acenda fogo. Então, nesse sentido, você vê que Yeshua, ali a resposta era fácil, né? Era só dizer: sim, é lícito curar no Shabat. Se for para o reino de Deus, é lícito sim, né? Por isso que os médicos, eles não cessam as suas atividades no Shabat, né? A polícia, ou ali os soldados, o vigia, não cessa sua atividade no Shabat. Por quê? Porque precisa, são trabalhos essenciais para Israel, para o povo de Israel, ok? Então você vê várias passagens nas Escrituras, por exemplo, na época do Pessa, né? Estavam os sentinelas na muralha tomando conta, e aí os levitas faziam o sacrifício e levava para eles que estavam trabalhando e entregava lá o cordeiro para eles comerem, né? Olha que interessante. Vai ter várias situações aí na Bíblia que a gente vê isso, tá? Então a resposta era muito simples: é permitido curar no sábado? Sim. O que não pode fazer no sábado? Trabalhar para si, porque você tem 6 dias para isso, né? E acender fogo. Então eu posso curar, eu posso dar a palavra, eu posso trabalhar ali junto com os levitas para servir o povo do Eterno, tá? Ou seja, é o que Yeshua em outra passagem diz: o meu pai trabalha 7 dias, então eu também trabalho, né? Só que Yeshua, ele abriu mão de trabalhar 6 dias para si, e ele trabalha 6 dias para o Eterno e também o sábado. Então ele trabalha 7 dias somente para o Eterno, totalmente dedicado ao Eterno. Quem é que faz isso hoje, né? Muitos poucos, é quase irrisório, tá? É quase irrisório. Vai ter uns aí: não, eu trabalho, eu sou pastor em tempo integral, mas uma hora ou outra ele vai estar fazendo as coisas para ele ali, né? Vai ali comprar no mínimo recebe uma oferta, compra uma televisão e faz isso ou aquilo. Então ele já fez para ele, tá? E Yeshua dedicou 100% do tempo dele para o reino do Eterno. Isso não é fácil, tá? Não é fácil, temos que entender. Então por isso que ele trabalhava.
a semana toda pregando o evangelho, e no sábado ele dava a palavra, curava pessoas, fazia milagres, prodígios e assim vai, tá? Então a resposta é simples. Por isso que ele diz: como é que vocês veem um jumento que cai no buraco, vocês não vão lá, né? Por quê? Porque a vida é mais importante do que o Shabat. É só entender a Torá do Eterno para poder você responder essa pergunta. Mas o que é que o povo hoje, sem o entendimento correto, o que é que a igreja diz hoje? Tá vendo que Jesus quebrou o Shabat? Tá vendo que Jesus ensinou a quebrar o Shabat? Quando a igreja diz isso, tá dizendo que ele não é o Messias. Porque se ele pecou, ele não era o Cordeiro perfeito de Deus. Ele não sendo o Cordeiro perfeito de Deus, ele não poderia carregar a iniquidade de ninguém, né? Então ele teria que ser o Cordeiro perfeito para poder carregar a iniquidade de Israel, tá? Então, você que acredita em Yeshua, nunca mais diga, né, se já disse. Se você não disse, amém, glorificado seja o Eterno. Mas se você já disse, nunca mais diga isso. Porque você e esses pastores estão dando munição para os judeus ortodoxos dizer que Jesus não é o Messias, né? Você está dando munição para pessoas que não acreditam em Yeshua, que não acreditam no Deus de Israel, ler a Bíblia e dizer, né? Ó, tá vendo que Jesus não pode ser o Messias porque ele ensinou a quebrar o Shabat. Ou seja, ele está pegando a fala dos pastores protestantes e do povo protestante, dos cristãos, né, católicos também, e usando esse argumento para mostrar que Jesus não é o Messias. Quem não entende da Torá e não pratica, né, vai terminar acreditando nessa falácia, porque isto é uma falácia, uma calúnia, uma blasfêmia contra o Mashiach de Israel. Ok? Continuando. Capítulo 14, versículo 7 agora, tá? Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião, que aos dois convidou, se aproximará e te dirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sobre grande humilhação, irás ocupar outro lugar. Por este motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde exaltarão, né? Te saúde exaltarão e, amigo, vem, assume o lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados, porquanto tudo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilhar ou for humilde, receberá exaltação. Então, Jesus dirigiu-se ao que havia convidado e lhe exorta. Então, você veja, né, que em outra parábola Jesus diz, né, reclama que os fariseus sempre estão buscando os melhores lugares, o lugar de honra, eles querem ser exaltados, querem ser saudados na rua, né, mestre, rabino, né? Ou seja, ele usa o tzitzit arrastando no chão, faz longas orações nas esquinas, né, para serem honrados pelo povo, né? E aqui ele explica, né, que você deve fazer, né, com humildade, né? Não se coloque num lugar de honra, né? Porque assim você será humilhado, mas você sendo humilde, o Eterno lhe exaltará, né? E é o que você vê Yeshua praticando e ensinando isso, né? Ele não estava ali, ó, ele era rei de Israel, ele tinha direito ao trono de Judá, né? Ele tinha direito ao sumo sacerdócio ali, mas, no entanto, ele não buscou nada disso. Ele buscou somente servir o Eterno, pregar a palavra, viver a palavra, ensinar a viver a palavra como Deus mandou, e assim ele se tornou de menor ali diante dos olhos do homem para maior no reino do céu, à direita do Elohim vivo, né? Olha que interessante. Aqui ele está dando o exemplo dele, ok? Então Jesus dirigiu-se ao que havia convidado e lhe exorta:
Quando deres um banquete ou um jantar, não convide os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão, da mesma maneira, convidar-te e desta forma sempre será recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás a tua régia recompensa na ressurreição dos justos, tá? Amém. Olha que interessante, né? E Yeshua aqui está falando daqueles que são cegos, surdos, manco, tem a parte literal, são as pessoas cegas de fato, surdo e manca, mas também tem a parte espiritual, né? Aqueles que são cegos no espiritualmente para as coisas do eterno, mas estão tentando ali buscar o eterno, os que são mancos, que andam um pouco ali, um pouco aqui, né? Ou seja, aquelas pessoas que parece aleijada andando, né? E as pessoas mais pobres, mais humildes, né? Tá? Agora lembremos que o próprio Eterno diz que não é para a gente sentar na roda dos escarnecedores, né? Quando ele fala isso, ele está falando dos pequenos que estão buscando o reino de Deus, né? Você não vai chamar Balaão para sentar na mesa com você, né? Uma pessoa totalmente iníqua, né? Uma pessoa que vive na prática do pecado abominavelmente, que faz blasfêmias, né? Que ira o Eterno, você não vai convidar ela só porque ela é pobre, só porque ela é cega, só porque ela é surda, muda ou manca, né? Não, ele está falando aqui dessas pessoas que são humildes, né? Cada um na sua deficiência, seja física, seja financeira, seja espiritual, mas que são do reino de Deus, que estão buscando o reino de Deus, né? Não fica chamando aí um Edir Macedo, um Valdomiro, não. Chama as ovelhinhas ali que estão buscando o eterno, aquelas que estão sendo desprezadas pela liderança, aquela que ninguém dá importância a ela, mas diante dos olhos de Deus, aquela vida tem muita importância. É isso que ele está dizendo. O povo de Deus, né, convida todos do povo de Deus. Os escarnecedores, deixa que o eterno trabalha com eles, ok? Então, essa história aí, né, que entrega muito à Igreja Católica, né? Venha todos e de qualquer jeito, né? Pode vir, né? A gente sabe que nem tudo que reluz é ouro, né? No sentido de, não é que ninguém mereça uma chance, não é isso, tá? Mas tem coisas que, né, no meio do povo do eterno, o próprio Deus diz, né? Quem faz isso será excluído do meu povo, né? Então, como é que você vai colocar para dentro da sua casa, de uma comunidade, uma pessoa que o próprio Eterno rejeitou, né? Então, tenhamos discernimento. O que é que Yeshua diz? Eu sempre estou falando, porque foi o Mashiach que disse: pelas obras vocês vão conhecê-los, ok? Vamos lá, 15. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar o pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava parado num ou certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora inicial da ceia, enviou um servo para anunciar que havia sido convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira me desculpar. Outro convivia explicou-se. Outro conviva explicou-se. Acabei de comprar 5 juntas de bois. Preciso ir experimentá-las. Rogo-te que tenhas por me perdoar. Outro ainda argumentou: acabo de me casar e por este motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo
voltou o servo e tudo revelou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora para as ruas e os becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou será feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Olha que interessante, eu falei sobre essa questão do lugar na oração da manhã, né? O Eterno, sim, convidou a todos, né? E só que muitos, né? Ou seja, poucos serão aqueles que serão salvos. Eu até comentei isso no início do capítulo aqui, né? Mas as pessoas não vão se esforçar para estar à mesa, né? Então serão poucos salvos por falta de esforço de cada pessoa. Não é que falta lugar na mesa, é porque falta iniciativa própria para buscar e conquistar, mostrar que é digno para estar naquele lugar na mesa, tá? Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou será feito conforme a tua vontade, a Torá, a instrução do Eterno, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os encontra, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Ou seja, aqueles que foi levado ao evangelho e a pessoa, sabendo, rejeitou-la de praticar, tá? Então aí ele vai a todos no mundo. Jesus fala isso lá em Mateus 28, né? Vão e preguem a toda criatura tudo quanto eu tenho ensinado a vocês e façam discípulos, batizando-os em meu nome, né? Só que a Igreja Católica foi lá, deu uma mexidinha e botou Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Mas é em meu nome, ok? Contudo, um por um, começaram a reclinar. Desculpa, é aqui. 25 do Lucas 14. Milhares de pessoas acompanharam Jesus. Então, dirigiu-se à multidão e lhe declarou: se alguém deseja seguir-me e ama o meu Pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante, vou ler de novo. Se alguém deseja seguir-me e ama ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, ao seu irmão, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, meu imitador. Ou seja, se você amar mais o pai, a mãe, o amigo, os irmãos, qualquer um, até a tua própria vida, mais do que o Mashiach, não serve para ser discípulo, né? Você vê que quando chegou Maria e os irmãos, né, numa determinada situação, disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí ele disse, apontando para os discípulos: a minha mãe e os meus irmãos são esses que estão fazendo a vontade do meu Pai, ou cumprindo os mandamentos do meu Pai. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. Ele está falando da Israel, que é a mãe, né, como nação, e os irmãos, ou seja, os discípulos ali, cumprindo os mandamentos. Se tiver uma Israel que não cumpre mandamento, e a gente conhece até um Israel hoje aí que está levando um bocado de míssil na cabeça, né, que não cumpre os mandamentos do jeito que o Eterno mandou, né? Ou seja, Yeshua diz: a mãe dele, a Israel verdadeira, e os irmãos são aqueles que fazem a vontade do pai dele, né? Ou seja, então, se você ama mais as coisas do mundo, seja família, objetos, né, ideologias, e assim vai, mais do que a Yeshua, não serve para ser imitador dele, porque ele, em primeiro lugar, amou a Yahweh Tsevaot. Lembre-se, é primordial, João 14, versículo 31, é primordial que o mundo saiba que eu amo o meu Pai
e obedecendo os seus mandamentos. E obedeça os seus mandamentos, tá? Então é primordial que o mundo saiba disso. Primeiro ele ama o Pai e obedece os mandamentos. Depois ele ama o próximo e aí tudo é restaurado. Primeiro ele busca a justiça de Deus, ou seja, primeiro ele busca amar eterno e tudo mais foi acrescentado à vida dele, tá? Assim como a nossa. Se nós não fizermos isso, não somos discípulos imitadores dele, tá? Discípulo é imitador em hebraico, ok? 27. Da mesma forma, todo aquele que não carregar a sua própria cruz e seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ele pegou o madeiro, primeiro ele amou o eterno, obedecendo os mandamentos, né? E depois ele pegou o madeiro e carregou a enfermidade de Israel. Ou seja, quem não for discípulo de Yeshua, primeiro amar a Deus, obedecer os mandamentos, pegar o seu madeiro e carregar, e está disposto a ir até onde ele foi, né? E ele foi morto no madeiro, se tornou maldito no madeiro por Israel, né? Não quer dizer que o Eterno vai recorrer isso de você, vai te exigir isso, mas quem não estiver disposto, se necessário for, não serve para ser discípulo de Yahushua, ok? Então, pode ser discípulo de muitos rabinos aí, mas não do Messias de Israel, tá? 28, Lucas 14, versículo 28. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, né? Então, o que que Yeshua está dizendo? Ó, tu quer ser meu discípulo? Então, calcula aí. Se tu ama mais a riqueza, o dinheiro, as tuas posses, a tua vida, a tua família, calcula. Primeiro tu calcula, né? Se você ama mais a Deus, até onde você vai nisso, faça esse cálculo, né? Depois que você entender, aí você diz, não, eu vou seguir o Eterno de Israel, obedecer os mandamentos, eu vou me tornar um imitador, né? Ou seja, eu vou imitar Jesus Cristo, me tornar um discípulo. Aí sim, você vai e começa a construir a torre, sabendo que vai ser difícil edificar ela, levantar ela, vai dar trabalho, vai ter um preço alto a pagar, mas no final vai ser recompensador, porque você vai estar lá em cima, espiritualmente superior, olhando de longe, né, as pessoas e vai ver algo que só o Eterno vai mostrar aos teus olhos, e muitos seres humanos não vão conseguir ver, né? E glória ao Pai, você será aquele que vai tocar a trombeta e avisar, ok? Muitos não vão te ouvir. Prepare-se para muitos não ouvirem, tá? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo construir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombarem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou seja, começou uma grande caminhada ao Eterno, mas não foi capaz de concluir, né? Ou seja, tem muitos aí desistindo e retrocedendo. Ou ainda, qual o rei que, prometendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma declaração, estando o inimigo ainda longe, e solicita as suas condições de shalom. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto é mais estimado, possui, não pode ser meu discípulo. Porquanto bom é o sal, mas ainda ele, se perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito revela às igrejas, né? Então, muito interessante aqui. Eu li aqui, né, comecei lendo Lucas capítulo 13, né, e fui até o final do 14, tá? Glorificado seja o Deus de Israel em nome de Yeshua, para a honra e glória dele.
tá? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ama o teu Elohim, Adonai, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu ser. E ensina aos teus filhos em todas as gerações. Bashem Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom, irmãos. Do céu vai cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.